O que aconteceu naquela manhã parecia um pesadelo que eu não conseguia acordar. Entrei na sala com meu caderno fechado, tentando me esconder atrás da timidez que sempre me acompanhava. O barulho das cadeiras, o murmúrio dos colegas, o ranger da porta, tudo parecia amplificado, como se cada detalhe conspirasse para me expor. Ele, meu professor, estava de pé perto do quadro, os olhos frios e atentos, como se soubesse exatamente o que faria comigo antes mesmo de eu ter chance de reagir. Ariel, pode vir aqui explicar sua resposta? A voz dele cortou a sala como lâmina. Um silêncio pesado tomou conta. Meu coração disparou. Eu sabia que minha resposta não era perfeita, mas estava longe de ser tão ruim quanto ele insinuava. Tentei me aproximar, mas minhas pernas pareciam de chumbo, e cada passo ecoava como se todos os meus fracassos passados se somassem naquele instante. Quando cheguei à frente, ele me olhou de cima a baixo, o sorriso gelado, quase debochado. Sério? Isso é o que você chama de esforço? Eu esperava mais de alguém que disse dedicar. As risadas contidas começaram a surgir, e eu senti o calor subindo ao rosto. A humilhação não era apenas pelo erro, era pelo modo como ele me destruía publicamente, como se cada palavra fosse planejada para me reduzir a pó. Eu engoli em seco, tentei falar, mas minha voz falhou. Ele continuou, meticuloso, me fazendo sentir minúscula diante de toda a turma. Naquele momento, todas as lembranças da infância vieram à tona. Lembrei do meu pai dizendo que eu era sensível demais, da minha mãe tentando me ensinar a ser mais forte, e das pequenas derrotas que aprendi a engolir em silêncio. Sempre fui alguém que buscava fazer o certo, que se esforçava, mas parecia que, não importa o quanto eu tentasse, nunca era suficiente. E agora, ali, diante de todos, o ápice de anos de desvalorização acontecia em questão de minutos. Quando finalmente consegui sentar, o riso abafado de alguns colegas ainda ecoava. Eu queria desaparecer. Eu queria gritar. Mas tudo o que consegui foi enfiar o rosto nas mãos, engolindo lágrimas que ameaçavam transbordar. O que ninguém sabia, nem eu poderia imaginar, era que aquela manhã seria o início da derrocada dele. Mais tarde, no mesmo dia, rumores começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Ele havia se envolvido com uma aluna, uma relação imprópria e escandalosa que rapidamente se tornou o assunto da escola. O choque foi imediato. Como alguém que parecia tão seguro de si podia ter uma falha tão grotesca, tão irreparável? A ironia do destino me atingiu de forma cruel. Ele, que passava semanas me menosprezando, agora se via sob o olhar atento de todos, com o julgamento pairando sobre ele de maneira avassaladora. E eu, que poucas horas antes sentia o peso do mundo esmagando minhas costas, senti uma onda estranha de alívio, misturada com uma sensação confusa de vingança silenciosa da vida. O comportamento dele sempre teve pequenas fissuras. Gestos sutis, olhares de desprezo, comentários venenosos que passavam despercebidos, como se fossem piadas. Mas aos poucos, eles se tornaram explícitos, humilhações públicas, sabotagens discretas nos trabalhos, palavras cortantes. Eu cresci aprendendo a engolir cada uma dessas pequenas feridas, até que o corte se abriu de forma brutal naquela manhã. E então veio a explosão final, não a minha, mas a dele. Enquanto eu tentava recompor minha postura e minha dignidade, soube que a polícia, a direção da escola e os pais da aluna estavam envolvidos. Ele que sempre pareceu invulnerável agora se via isolado, exposto, vulnerável como eu sempre me senti, mas com a diferença de que o mundo finalmente o via pelos olhos que eu via há tanto tempo. Mesmo assim, havia algo no ar que não me deixava descansar. Um silêncio pesado se espalhou pela escola, carregado de tensão. Alguns colegas evitavam meu olhar, outros cochichavam, e eu sentia que ainda havia algo oculto, um segredo mais profundo, talvez ligado a ele, que ninguém ainda revelara. A sensação de alívio era misturada com um vazio, como se a vida tivesse colocado um ponto final, mas deixado uma vírgula flutuando no ar. Naquele dia, recebi mensagens misteriosas no celular, indiretas que pareciam vir dele, como se quisesse testar se eu estava bem, ou talvez provocando, desafiando a minha paciência. Um gesto de bondade inesperado, como se me entregasse uma nota anônima elogiando meu esforço em uma atividade, confundiu minha mente. Como alguém capaz de tanto sofrimento poderia, em seguida, mostrar traços de humanidade? Os dias seguintes foram de reorganização lenta. A escola, a família, todos tentando se adaptar a uma dinâmica que agora estava marcada por cicatrizes. Eu, por minha vez, aprendi a impor limites rígidos, a vigiar cada gesto, cada palavra. Havia sobrevivido à humilhação e testemunhado o colapso dele, mas sabia que ainda restava um fragmento de segredo, uma porta entreaberta que poderia mudar tudo.
Os dias que se seguiram à humilhação e ao escândalo dele foram um misto de inquietação e vigilância constante. Eu ainda caminhava pelos corredores da escola como se estivesse atravessando um campo minado, olhando de soslaio para cada rosto, tentando decifrar sorrisos cúmplices ou olhares de julgamento. Alguns colegas ainda me lançavam olhares curiosos, outros evitavam qualquer contato, como se temessem se aproximar de alguém que tinha presenciado a queda de um monstro. E eu, mesmo carregando o peso da própria humilhação, sentia um estranho alívio por não ser mais a única vítima de sua crueldade, agora ele também estava à mercê da opinião pública. O impacto social foi imediato. Conversas sussurradas ecoavam pelos corredores. Você viu o que aconteceu com o professor X? Ninguém imaginava, a aluna que ele tentou envolver tinha apenas 15 anos. Como ele podia ser tão arrogante e hipócrita ao mesmo tempo? Eu tentava me concentrar nas aulas, mas cada nota passada, cada papel entregue, era um lembrete de que nada voltaria a ser como antes. Até o diretor da escola me chamou discretamente e disse que eu tinha feito a coisa certa em permanecer firme diante da situação, e que meu testemunho havia sido decisivo. A sensação de reconhecimento era estranha, quase dolorosa. Finalmente, minha voz tinha peso, mas ainda assim meu corpo se lembrava da humilhação de minutos atrás. Em casa, a tensão não diminuía. Meus pais, que sempre tentaram me proteger, estavam envolvidos em discussões silenciosas sobre a melhor forma de lidar com a repercussão do escândalo. Minha mãe chorava escondida no quarto, lembrando de como sempre me aconselhara ser prudente, enquanto meu pai passava horas ao telefone com conhecidos e colegas, buscando apoio e tentando manter a nossa reputação intacta. A sensação de normalidade tinha se quebrado de forma irreversível. Até o cachorro parecia notar o clima pesado, seguindo-me por todos os cômodos da casa como se também temesse o mundo exterior. Então, começaram a surgir sinais de que ele não aceitaria sua queda tão facilmente. Cartas anônimas, mensagens enigmáticas em redes sociais, pequenas indiretas que sugeriam arrependimento ou talvez provocação. Um bilhete simples, deixado na minha mesa, dizia apenas: nem tudo é o que parece. Meu coração disparou. Era ele? Era algum colega brincando? A dúvida corroía minha mente, e a sensação de perigo, de que ainda poderia ser manipulação, me manteve alerta. Eu comecei a ler cada gesto com desconfiança, a ouvir cada palavra como se carregasse significados ocultos. Enquanto isso, a escola começou a investigar a fundo o caso. A aluna envolvida deu seu depoimento, as autoridades foram acionadas, e a comunidade escolar não falava de outra coisa. Algumas famílias começaram a retirar os filhos, e professores antigos, que sempre admiraram o suspeito, agora tentavam justificar seu comportamento ou, em silêncio, afastar-se da situação. A reputação dele ruía diante dos olhos de todos, enquanto a minha se reconstruía, lentamente, na base de coragem silenciosa e resiliência. Mas a tensão atingiu outro nível quando uma amiga próxima me contou ter visto ele tentando se aproximar de mim nos corredores, com um olhar estranho, quase pedindo perdão sem palavras. Meu estômago se contraiu. Cada gesto dele, mesmo o mais mínimo, parecia carregado de intenções ocultas. Eu não podia confiar, não depois de tudo. E, ainda assim, uma parte minha queria entender como alguém capaz de tanta crueldade podia, em seguida, mostrar traços de humanidade. Um momento de confusão maior aconteceu uma tarde, quando, inesperadamente, ele deixou uma carta sobre a minha mesa. O envelope simples, sem assinatura, continha palavras que pareciam quase gentis, elogiava meu esforço em uma atividade, admitia erros passados e pedia, de forma velada, para que eu não o condenasse sem conhecer toda a história. Meu coração disparou, dividido entre nojo e curiosidade. Eu sabia que qualquer aproximação dele poderia ser um jogo de manipulação, mas havia uma estranha sensação de que ainda havia algo mais, uma verdade escondida que poderia mudar a percepção de todos. Ao mesmo tempo, descobri detalhes do passado dele que nunca imaginaria. Colegas de outras escolas e antigos alunos começaram a relatar incidentes semelhantes, abusos de autoridade, manipulações sutis, pequenas humilhações que deixavam marcas silenciosas. Era como se toda a vida dele tivesse sido construída sobre uma fachada de respeito e competência, enquanto sombras profundas e perigosas se escondiam por trás do sorriso educado. Eu sentia uma mistura de medo e confirmação, ele sempre foi assim, e eu apenas fui mais uma vítima a cruzar seu caminho. E mesmo diante de toda essa revelação, algo inesperado aconteceu. Durante uma reunião da escola, um gesto isolado de bondade chamou a atenção de todos. Ele defendeu a aluna em questão de acusações erradas que circulavam, admitindo falhas, e agiu de forma a minimizar danos para terceiros. Foi um ato isolado, quase incompreensível diante de todo o histórico de abusos.
A sala inteira ficou em silêncio, perplexa. Como alguém capaz de tanta crueldade poderia, de repente, agir com generosidade genuína? A dúvida pairou. Era remorso verdadeiro, estratégia de manipulação ou apenas uma ponta de humanidade ainda viva? A minha reintegração à rotina escolar e social foi lenta e cheia de cautela. Cada passo que eu dava era vigiado, cada gesto meu observado. Os limites que impus não eram apenas para proteger a mim mesma, mas também para assegurar que ninguém pudesse me manipular novamente. A família se reorganizou, os amigos se aproximaram com cuidado, e mesmo assim, cada conversa carregava a lembrança de tudo o que havia acontecido. No entanto, algo continuava no ar. Um sinal de que o caos ainda não havia terminado. Um toque no celular, uma mensagem não respondida, um olhar pelo corredor, e a sensação de que ele ainda estava ali, observando, aguardando. A tensão crescia, e uma porta entreaberta na minha vida parecia prestes a se escancarar a qualquer momento. E foi exatamente quando eu pensei que tudo estava sob controle que recebi um recado inesperado: precisamos conversar. É urgente. O aviso não tinha remetente visível, mas eu sabia, no fundo, quem poderia estar por trás. Meu coração disparou e a adrenalina subiu. O que ele queria agora? Uma nova manipulação? Um pedido de perdão? Ou seria a revelação de algo ainda mais obscuro? O aviso no meu celular me acompanhou o dia inteiro. Cada notificação parecia falsa, cada toque um aviso de que ele estava próximo. Eu sentia o coração acelerar a cada passo, o estômago embrulhado, e a mente fervilhando de perguntas. O que ele queria agora? O que mais poderia acontecer? Caminhei pelos corredores da escola com cuidado, observando cada rosto, cada gesto, tentando decifrar qualquer sinal de que ele estivesse ali. E ele estava. Não fisicamente, mas em cada mensagem, cada bilhete deixado de forma anônima. O aviso era claro, ele queria se encontrar. Um encontro neutro, dizia o recado, em um lugar público, mas ainda assim havia algo de ameaçador na palavra urgente. Passei horas pensando se deveria aceitar. Parte de mim queria confrontá-lo, colocar tudo para fora, exigir explicações. Mas outra parte, a parte que ainda sentia medo, hesitava. No fim, decidir precisava entender até que ponto ele estava disposto a ir para confundir, manipular ou até prejudicar. Escolhi um café próximo da escola, um lugar movimentado, onde qualquer tentativa de constrangimento seria impossível sem testemunhas. Sentei-me em uma mesa no canto, observando a porta. Meu celular vibrava com mensagens enigmáticas, mas decidi ignorá-las. Então ele entrou. O ar pareceu gelar. Mesmo cercado de pessoas, ele emanava uma presença que me fazia querer fugir. Ele se aproximou com cuidado, sem agressividade, quase tímido. Era estranho, porque tudo nele sempre teve a ver com controle, com superioridade. Mas naquele momento, algo parecia diferente. Havia uma vulnerabilidade crua em seus olhos, algo que eu nunca tinha visto. Ele sentou-se em silêncio por alguns segundos, como se estivesse avaliando a situação, medindo minhas reações. Ariel, começou, a voz baixa, quase insegura, eu preciso esclarecer algumas coisas. Não sabia se podia confiar nele, mas algo me dizia que aquela conversa era inevitável. Ele continuou, admitindo erros, reconhecendo abusos, e revelando detalhes do passado que eu jamais imaginei, problemas familiares, pressões que moldaram sua personalidade cruel, e incidentes antigos que explicavam, mas não justificavam, sua conduta. Cada palavra dele era como uma lâmina, cortando camadas de ódio e medo, deixando uma sensação estranha de compreensão mesclada com repulsa. Mesmo assim, ele não perdeu a oportunidade de me manipular. Entre confissões e gestos de arrependimento, pequenas indiretas surgiam, sugerindo que eu poderia ter um papel em sua redenção. Era desconcertante. Eu queria gritar, acusá-lo de tudo, mas ao mesmo tempo sentia uma curiosidade perigosa. Será que ele realmente poderia mudar? Será que aquela fachada de crueldade escondia uma parte de humanidade genuína? Enquanto tentava processar tudo, recebi uma notícia inesperada: o escândalo dele não havia terminado. Documentos antigos, depoimentos de outras alunas e colegas surgiram, revelando que a história era mais profunda e sombria do que qualquer um poderia imaginar. Ele havia construído uma rede de manipulação e humilhação que se estendia há anos atrás, e agora tudo estava vindo à tona. Eu senti um misto de medo e justiça. Finalmente, o mundo via a verdadeira face dele. Mas então veio algo que ninguém esperava. Ele realizou um gesto de altruísmo isolado, interveio para proteger uma aluna de acusações injustas, arriscando sua própria reputação e aumentando ainda mais a complexidade de sua imagem.
Foi um momento desconcertante. Como alguém capaz de tanto mal poderia, em seguida, agir de maneira tão desinteressada? A dúvida e a confusão me consumiram. Em paralelo, comecei a notar mudanças na minha própria vida. Colegas que antes me ignoravam agora me olhavam com respeito, professores me pediam opinião sobre assuntos delicados, a família se reorganizou em torno de mim, me protegendo e apoiando, mas sempre mantendo limites rígidos. Mesmo assim, havia cicatrizes invisíveis que eu carregava, lembranças da humilhação, a tensão de mensagens enigmáticas, o peso de saber que ainda havia segredos ocultos. As indiretas dele continuavam, pequenas, mas insistentes, olhares nos corredores, notas discretas, e-mails curtos sem remetente. Cada gesto me forçava a manter vigilância constante, a medir cada palavra e cada ação. Eu sabia que não podia baixar a guarda, mas ao mesmo tempo, havia algo irresistível no mistério que ele criava. Uma parte de mim queria entender, outra parte queria fugir. E então, aconteceu o inesperado. Um documento antigo caiu em minhas mãos, mostrando um segredo ainda mais sombrio. Ele havia manipulado situações que envolviam alunos e colegas há anos, usando charme, intimidação e mentiras calculadas. A revelação me deixou sem fôlego. Eu entendi agora a profundidade do perigo que enfrentava e por que ele havia agido de forma tão cruel comigo. Mas havia também uma oportunidade, o mundo finalmente veria a verdade, e talvez, apenas talvez, a justiça fosse feita. Enquanto tentava digerir tudo, recebi uma última mensagem, curta, mas carregada de tensão. Ariel, precisamos conversar. Agora é diferente. Eu preciso que você entenda antes que seja tarde. Meu coração disparou. O que ele queria agora? Outra manipulação? Uma revelação ainda mais obscura? Ou um pedido de perdão que pudesse realmente mudar tudo? A tensão era insuportável. Eu sentia que estava prestes a atravessar uma linha que poderia alterar minha vida para sempre. Cada decisão parecia crítica, cada movimento carregado de risco. A mensagem piscava no meu celular como uma bomba relógio. Cada vibração era um lembrete de que algo decisivo estava prestes a acontecer. Respirei fundo, tentando encontrar equilíbrio entre medo e coragem. Sabia que qualquer passo em falso poderia me expor novamente, mas também percebia que essa era a oportunidade de encerrar de uma vez por todas o ciclo que ele começou. Escolhi um lugar neutro, longe da escola, longe de olhares curiosos. Um parque vazio, bancos de madeira gastos, árvores lançando sombras longas pelo chão. Sentei-me, esperando. Cada minuto que passava aumentava a tensão, meu corpo travado, os dedos tremendo. Então ele apareceu, silencioso, quase fantasmal. Sua presença ainda carregava o peso de tudo o que ele havia feito, mas agora havia também algo novo, uma urgência genuína, quase implorando para ser compreendido. Ariel, eu sei que nada que eu diga vai apagar o passado, começou, a voz carregada de arrependimento. Mas há coisas que você precisa saber antes de tomar qualquer decisão. Meu coração acelerou. Cada palavra dele era cuidadosamente medida, mas desta vez senti algo diferente, honestidade crua. Ele revelou segredos antigos, detalhes obscuros de sua vida que explicavam sua crueldade, a pressão de uma família implacável, traições que sofreu em sua própria juventude, a constante necessidade de controle para se proteger. Nada disso justificava o que ele fez, mas oferecia contexto. Pela primeira vez, não era apenas manipulação, era a história de alguém quebrado, tentando lidar com sombras que carregava há décadas. E então veio o momento que eu nunca imaginei. Ele admitiu que seu envolvimento com a aluna havia sido o ponto de ruptura, a falha que expôs toda a sua vida secreta. Falou sobre o remorso que sentia, sobre como cada ação sua anterior havia sido uma tentativa desesperada de esconder fragilidades. E, em um gesto surpreendente, entregou-me um envelope. Dentro, havia documentos, provas de tudo que ele havia manipulado no passado, não para se proteger, mas para que a verdade finalmente viesse à tona. Meu estômago embrulhou. Era chocante, mas era justiça silenciosa. Por um momento, o silêncio tomou conta do parque. Eu olhei para ele, sentindo ódio, raiva, alívio e uma estranha pitada de curiosidade. Ele permaneceu em pé, esperando, vulnerável como eu nunca o havia visto. Era impossível ignorar a complexidade daquele instante. Alguém capaz de tanta crueldade podia, ao mesmo tempo, ser humano, confuso e quebrado. Eu não espero perdão, disse ele finalmente. Só quero que você saiba a verdade. Só isso. E então ele foi embora, deixando-me com um envelope pesado nas mãos e um turbilhão de pensamentos na mente.
Cada passo que ele dava para se afastar parecia carregar consigo a tensão de anos de manipulação e dor. Eu permanecia ali, sentada, absorvendo a mistura de emoções, vingança silenciosa da vida, justiça tardia e a confusão inquietante que ele deixou para trás. Nos dias seguintes, a repercussão foi devastadora. Os documentos que ele me entregou foram compartilhados com a direção da escola, com autoridades, e, eventualmente, com os pais dos alunos envolvidos. A verdade se espalhou rapidamente. Ele não era apenas o professor arrogante que humilhava alunos, mas um manipulador com uma história de abusos sistemáticos. A reputação dele, que antes parecia imbatível, desmoronou diante dos olhos de todos. Alguns tentaram defendê-lo, alegando arrependimento, mas ninguém podia ignorar a quantidade de provas e depoimentos que vinham à tona. Minha própria vida, aos poucos, começou a se reorganizar. O respeito que eu ganhei na escola se consolidou. Colegas que antes riam ou ignoravam meus esforços passaram a me ver com admiração. Minha família ficou ainda mais próxima, consolidando uma rede de proteção que eu não sabia que precisava tanto. Cada gesto, cada palavra agora tinha limites claros, não havia espaço para manipulação, apenas para reconstrução. Mesmo assim, restou algo estranho, uma pontada de dúvida que eu não conseguia dissipar, o gesto isolado de bondade dele, aquele momento em que interveio para proteger outra aluna, permanecia na memória. Era impossível ignorar que, entre toda a crueldade e manipulação, havia uma centelha de humanidade. E isso me confundia, porque me fazia questionar se era possível que alguém tão capaz de dor pudesse também ser capaz de redenção genuína. E então veio o último episódio que selou a tensão, uma mensagem breve, enviada de forma anônima, apareceu no meu celular: "Você fez a escolha certa." Mas ainda há coisas que ninguém sabe. Meu coração disparou. Não era dele? Ou seria algum outro envolvido? A sensação de que nem tudo estava terminado voltou com força, lembrando-me de que segredos sempre existem, mesmo quando pensamos que tudo foi revelado. A vida continuou, mas a sombra dele permaneceu de maneira sutil. Eu aprendi a conviver com a lembrança, com a tensão e com a sensação de vigilância constante, mas também com a força recém-descoberta dentro de mim. A humilhação que sofri naquela manhã que parecia um pesadelo, o escândalo que expôs toda a verdade e os segredos revelados ao longo do caminho me transformaram. Eu não era mais apenas uma vítima, eu era alguém capaz de sobreviver, de lutar e de impor limites mesmo diante do caos. E enquanto fechava o envelope, olhando para as sombras do parque que se alongavam com a chegada do fim da tarde, percebi algo essencial: a vida nunca seria a mesma, e algumas portas continuariam entreabertas. Segredos podem ser revelados, gestos podem surpreender, mas a atenção, a vigilância e a reconstrução contínua fazem parte do que significa sobreviver a alguém que marcou sua vida de forma tão profunda.